paz de Cristo. Amados irmãos, hoje eu venho aqui para lhe trazer um tema. Acho que o tema é essencial para o Evangelho, para que possamos conhecer o Evangelho. Qual é o tema? Conhecer a verdade. Que verdade? A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, ao qual Ele enviou o Espírito Santo para que pudéssemos hoje conhecer a verdade da palavra de Deus, através do testemunho de Jesus, ao qual Ele veio e viveu e mostrou para nós a forma correta que devemos agir, a forma que devemos seguir a Deus, seguir a Jesus. É viver o Evangelho que Jesus pregou, que está contido nos livros dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e os demais livros ao qual os apóstolos também pregaram, imitaram a Cristo, como Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então o tema que eu quero abordar hoje, amados, é a verdade da Bíblia. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, ele nos diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Por que Jesus disse isso? Porque quando ele dizia examinar as Escrituras, ele estava dizendo nesse contexto que as Escrituras seriam o Velho Testamento, onde os profetas, os homens de Deus, inspirados por Deus, para pregar sobre a futura vinda de Jesus terrena, ao qual Isaías pregou, os Salmos, muitos profetas como Miqueias, Amós. Então ele dizia a respeito das Escrituras antigas, ao qual dizia da vinda dele a este mundo, e nelas contém o que foi pregado a respeito de Jesus. E os demais livros, como os Evangelhos, as cartas, elas também testificam de Jesus. No entanto, que Jesus, quando ele morreu e ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele disse que enviaria o Consolador, ao qual os faria lembrar tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele passou para nós a respeito da sua vida, como o modo de viver, o jeito de ser, como agirmos ao próximo, como agirmos ao nosso semelhante, como agirmos diante de Deus. Então, quando examinamos as Escrituras, nós vamos encontrar nelas a vida eterna, porque Jesus ele veio trazer a vida. Quando ele morreu, ele ressuscitou, e mostrando assim, sendo o primeiro a ressuscitar e ser nova, continua. Na realidade, Jesus ele sempre existiu, mas ele veio e demonstrou o que aconteceria conosco também, né? Vamos morrer, isso é certo, mas um dia nós temos a certeza que vamos ressuscitar com Cristo e vamos ter uma vida eterna com Jesus. Em Mateus 11, 25, nos diz, vamos ler aqui
em Mateus 11, 25, que nos diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. O que esse versículo está querendo dizer? Quando nós não devemos ter medo de examinar a palavra, porque Deus, ele diz aqui em Mateus 11, 25, que ele as revelou aos mais humildes, aos menos entendidos. Não tenha medo de alguém falar que você nunca estudou, não fez teologia, não fez curso disso, fez curso daquilo, hermenêutica, exegese disso, teologia sistemática, tudo. Eu sei que isso é muito bom, nós temos que aprender. Mas Deus, ele diz aqui em Mateus 11, 25, que ele ocultou aos sábios e entendido para revelar aos mais humildes de coração, ao que tem o Espírito de Deus. Aqueles que deixam o Espírito Santo usar. Por isso que nós devemos se aproximar da verdade. Então nós chegamos a conhecer a verdade pegando a Bíblia, lendo. É assim que nós vamos conhecer a verdade. Temos que nos aproximar da verdade, da Bíblia, assim, com uma mente aberta também, né? Não adianta a gente pegar a Bíblia e ler um versículo aqui, ler um versículo lá, sem ter uma noção do que está lendo. Pegue um texto, tente compará-lo com o outro. Em João 8, 31 e 32, nos diz que quando permanecemos firmes nas palavras de Jesus, somos discípulos de Jesus. E consequentemente, a verdade, ela se revela. E ela vai nos libertar. Vamos ler aqui em João 8, 31 e 32. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que nós nos disponhamos para conhecer a verdade, pegamos a Bíblia com a maior intenção de conhecer a verdade, o Espírito Santo, ele vai nos libertar. Ele vai dar o conhecimento necessário para que possamos conhecer a verdade. E fazendo assim, nós estamos sendo discípulos de Jesus, porque Jesus ele nos diz para conhecermos a verdade, né? Que é elas que testificam de Jesus. Devemos estar sempre em oração para que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, porque Deus promete nos guiar em toda a verdade. Vamos ler aqui em João 16 e 13. João 16, 13 nos diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que está dizendo nesse versículo? Quando o Espírito Santo, quando Jesus ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, o Espírito de Deus e o Espírito da verdade,
Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Mas eu te pergunto, como ele vai guiar a cada um de nós na verdade, se nem na Bíblia pegamos para ler um versículo ou ler um texto? Como é que o Espírito Santo ele vai nos fazer lembrar algo que nunca lemos? Então fica meio impossível a gente conhecer alguma verdade sem ler. Então devemos procurar ler, estar sempre buscando. Assim o Espírito Santo nos fará conhecer toda a verdade. Uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês que estão me acompanhando, também que antes de você afirmar algum assunto sobre a Bíblia, vamos supor, você pega um texto lá, texto que diz sobre qualquer assunto, e põe e pega aquele versículo e coloca uma doutrina em cima de um versículo. Você vai criar uma doutrina errônea, porque não se pode criar uma doutrina em cima de versículos soltos. Antes de você fazer um julgamento de algum assunto, uma doutrina, você deve ler vários versículos, várias passagens da Bíblia que falam do mesmo texto. Porque como você vai ler um versículo e já dizer, não, é isso, é aquilo? Isaías nos diz algo muito diferente disso. Isaías 28, 9 e 10, vamos ler aqui, mostrar tudo na palavra de Deus, que não podemos falar nada que não esteja na palavra de Deus. Isaías 28, 9 e 10 diz assim: a quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, vocês entenderam, né? Quando você lê a palavra, não tire conclusões apenas em cima de um versículo. Assim você estará tirando conclusões precipitadas, mas leia várias passagens que comprovam a veracidade daquele assunto. Eu queria ler também em 1 Coríntios 1 e 13, mais uma passagem que para dar ênfase a esse texto, né? Está aqui em 1 Coríntios 1 e 13, que nos diz assim: está escrito, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? O que está dizendo aqui? Que quando você lê um versículo solto, sem ver outras passagens que confirmam aquela passagem, você está dando crédito àquele foco. No caso, Paulo diz, mas você... Não, eu, Paulo, digo isso. Você tem que ir nos evangelhos procurar se realmente Jesus fez aquilo. Faça como os bereanos. Os bereanos ouviam a palavra de Deus e iam consultar depois se era aquilo mesmo que estava dizendo, que os apóstolos estavam dizendo. Jamais você pode acreditar que é aquilo sem conferir na palavra de Deus,
porque é nela que contém palavra de vida eterna. É nela que tem o verdadeiro evangelho, a verdade. Amados, continuando aqui, eu queria dizer que em 2 Pedro 3,16, Pedro diz que o apóstolo Paulo, em determinado assunto, em todas as suas cartas, algumas coisas são difíceis de entender. Por isso que não podemos ler um versículo e já dizer que é isso ou aquilo. Então, quando lermos um versículo, não tiremos conclusões precipitadas, mas busquemos ler em várias passagens para podermos não nos enganar e não enganar os outros também. Porque devemos confiar que a Bíblia é a palavra de Deus revelada. Vamos ler em 2 Pedro 1, 20 e 21. Lemos aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, amados, quando você ler a Bíblia, saiba que você não está lendo um livro comum. Você deve ler sabendo que aquilo que você está lendo é de Deus, é Deus que está te revelando. Não precisa você dar uma interpretação sua para que aquilo possa ser considerado do Espírito Santo, mas deixe a própria Bíblia interpretar a Bíblia, porque toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. Há algumas passagens que possam se dizer que não seja Deus diretamente falando. Por exemplo, Paulo fala em uma de suas cartas que, dizendo assim: eu, Paulo, não da parte de Deus, mas da minha parte. Há quem diga que a Bíblia não é ela toda inspirada por Deus. Mas isso não quer dizer que, por essa passagem que Paulo diz, eu, Paulo, diz, não quer dizer que ele não seja um homem de Deus, inspirado por Deus. Naquele momento ele diz uma coisa direcionada. Eu estou dizendo, mas a vida de Paulo era viver para Deus. Então, não temos que duvidar. Deus, através do Espírito Santo, ele usava a vida de Paulo em todas as suas cartas. Então, procuramos nas cartas, mas vamos buscar no Evangelho de Jesus também. Porque Jesus, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Ele é a palavra. Eu queria ler aqui também em João 17 e 17. Que nos vai dar mais um respaldo sobre homens que falaram no Espírito. Então, em João, no Evangelho de João 17, versículo 17, nos diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem que é a verdade? A palavra de Deus. Quem estava falando isso aqui? Santifica-os na verdade. Jesus estava falando aos discípulos, em uma oração a Deus. Ele pedia a Deus
para que santificasse-os na verdade, santificasse os discípulos na verdade, porque a palavra de Deus revelada em Jesus, no testemunho de Jesus, é a verdade. Então, quando lemos a Bíblia, que é a verdade, Deus ele nos estará santificando a cada um de nós na verdade, porque a palavra dele é a verdade. Então temos que estar focado na palavra de Deus, porque ela, somente ela é a verdade. Eu gostaria de ler aqui também João 7:17. Lemos. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Jesus, quando fala isso, ele está dizendo aos seus irmãos que não criam na sua doutrina. Ele dizia: se alguém fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se Jesus falava dele mesmo. Mas o que Jesus falava é a doutrina diretamente de Deus que se realizou em Jesus. E os irmãos de Jesus não criam que Jesus, nas palavras de Jesus, na doutrina de Jesus. Então Jesus diz aqui, se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Então, se você começar a ler a palavra de Deus, você vai conhecer e vai saber que ela é uma doutrina de Deus. Você vai saber que ela não é mentira, é verdade de Deus. Deus ele enviou Jesus para que cumprisse a verdade da doutrina que Deus fez Jesus cumprir, para que hoje nós pudéssemos também viver essa verdade. Nós só chegaremos a conhecer a verdade se estivermos dispostos a vivê-la. Se decidir fazer a vontade de Deus, descobrimos que o ensino de Jesus vem de Deus. O ensino de Jesus, ele veio de Deus. Quando começamos a estudar a palavra de Deus, temos que ter consciência que devemos deixar de lado as nossas próprias ideias e ter consciência que a palavra de Deus é a única verdade. Devemos dar todo o crédito à verdade da palavra de Deus e deixarmos as nossas ideias, achismo de lado e conferir tudo na palavra de Deus, porque são elas que testificam da doutrina verdadeira, a doutrina de Deus. Quero ler aqui em Provérbios 14, versículo 12, que nos diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Então, quando esquecemos da palavra de Deus e começamos a ouvir as nossas próprias ideias, os nossos próprios achismos, achando que, não, eu vou fazer assim, é desse jeito que eu acho e acabou, e não consulta a palavra de Deus para viver uma vida regrada, uma vida na presença de Deus, uma vida
uma vida baseada na doutrina de Jesus. Então, quando fazemos assim, quando esquecemos a palavra, está escrito aqui, ó: há caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele são caminhos de morte. Às vezes pensamos que as nossas ideias estão certas, estão corretas, e deixamos a palavra de lado. Mas isso pode ser um caminho que leva para outra direção. Então vamos deixar nossas ideias de lado e vamos procurar conferir tudo dentro da palavra de Deus. Porque há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim dele conduz à morte. Em João 17:7 fala assim: mas Deus nos santifica na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Então deixamos as nossas ideias de lado, nossos achismos de lado, e vamos viver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Um outro ponto que eu quero enfatizar é que às vezes damos mais ouvidos para o que as pessoas dizem do que a palavra de Deus. Eu quero ler um versículo aqui para continuar. Está em Provérbios 19:27. O versículo anterior eu li em Provérbios 14:12 e João 17:7. Vou ler agora em Provérbios 19:27, que diz assim, ó: cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de ti desviares das palavras do conhecimento. O que quer dizer? Não deixe de ler a palavra de Deus. Não pare de ler a palavra de Deus para dar ouvido ao que as pessoas dizem, sem estar embasada na palavra de Deus. Pessoas podem ter até ideias legais, ideias boas, mas às vezes estão fora da palavra, do contexto bíblico. Mas a própria Bíblia fala, né? Não te desvie das palavras do conhecimento, porque é nela que tem a vida eterna. Não saia desse livro maravilhoso que é a palavra de Deus. Na carta aos Efésios, Paulo diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se nós não tivermos com esse livro, que é a palavra de Deus, em nossas mãos, em todo o tempo, nós estaremos à mercê do inimigo. Nós estaremos desprotegidos contra a astuta cilada do inimigo. Se nós não tivermos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós vamos estar desprotegidos e vamos estar de guarda baixa para o inimigo, dando assim a possibilidade do inimigo atacar e nos derrubar. Por isso é que eu digo aqui, meus amados, não deixe este livro maravilhoso que o Senhor deixou para nós. Além de todas as coisas que falamos aqui, esse livro, a Bíblia, é um manual para a nossa vida. Nós estamos falando sobre esse estudo aqui porque estamos iniciando aqui este estudo e vamos dizer por que, né, temos que estar com este livro nas mãos. Então, este livro é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele faz lembrar tudo que lemos aqui neste livro. Tudo que está aqui, o Espírito Santo nos faz lembrar. Só que temos que ler para poder lembrar. E se nós estivermos lendo
buscando, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar em todo momento que precisamos usar esta espada contra o inimigo. Ele já está derrotado. Se você estiver ligado na palavra de Deus, o inimigo jamais poderá te derrubar, porque você sempre estará com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nas suas mãos. Toda a verdade nos leva para mais perto de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos buscar Jesus em todos os assuntos estudados, perguntando como este assunto poderá nos conduzir para mais perto de Jesus. João 14:6 diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus amados, que espero que possa ter ajudado. Eu sei que estou iniciando, estou aprendendo, mas para mim é uma alegria imensa poder estar falando da verdade que Jesus nos deixou através do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos fazer lembrar tudo que Jesus nos ensinou através dos seus evangelhos. Em nome de Jesus, agradeço a todos que estão assistindo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.